O design dele se destina a se harmonizar com uma variedade de estilos, né? E colocamos uma quantidade enorme de tecnologia em um controle que se projeta apenas 3 milímetros da superfície da parede. Ok? Mas mesmo com tudo isso, não paramos por aí. Sua versatilidade é um ponto que discutiremos aí com mais detalhes. Ele realmente pode ser adaptado para atender a qualquer visão de design ou estilo de vida. E tudo se resume a torná-lo simples para todos. A beleza aqui está exatamente na inovação. Tá? Na inovação. Está por dentro e por fora, obviamente. O formato é uma peça requintada de joias para a parede, mas com alta funcionalidade, obviamente, tornando-se simples. Né? Design exclusivo e elegante. Nesta apresentação, revisaremos aí uma coleção de feedbacks que recebemos e que respondemos com o controle Alice. Né? Então, a Lutron recebeu vários retornos aí de vários clientes, e aí foi onde teve a criação desse controle Alice. O primeiro problema é a lacuna que tivemos em nosso portfólio de luxo, né? Para um controle de estilo tradicional e aconchegante. Palladium é um belo design, né? Ele está aqui na parede. É um belo design, mas seu estilo é muito moderno para alguns clientes. Então, ouvimos todos esses clientes em alto e bom som, que embora o Palladium, obviamente, seja fantástico, ele não funciona para todas as aplicações de projetos. E é aí que a Alice atende a essa necessidade, né? Então, a Alice tem uma forma limpa e equilibrada, com apenas um toque de tecnologia que parece certo em espaços tradicionais, transitórios e modernos, quando combinada com um belo acabamento da nova coleção Signature Metals da Lutron. Né? Este também é um momento oportuno para abordar a profundidade da placa, conforme eu comentei. Por isso é algo que ouvimos sobre Palladium e nossos outros controles. Então, estamos felizes em compartilhar que a Alice tem exatamente esse perfil aqui nele de 3 milímetros fora da parede apenas. Em todas as configurações, nós vamos ver quais são as configurações deles nas próximas slides. Passando para um outro feedback que a Lutron recebeu, com o qual muitos de vocês podem estar familiarizados, nossa oferta de acabamento. Nos últimos anos, temos trabalhado muito para trazer a estética artesanal para as nossas outras linhas de produtos, como o Palladium, né? Mas ainda existem alguns clientes em que essa oferta acaba se errando o alvo e, definitivamente, alguma confusão sobre nossa classificação, no caso de cores como o brass, que é o latão aqui para a gente, versus o bronze na linha Antique. Com a Alice, projetamos o teclado e a oferta de acabamento juntos para garantir que se atinja esse alvo. A coleção de metais da linha Signature é cuidadosamente selecionada com uma gama de acabamentos que fornece uma aparência genuína e artesanal para designers e proprietários de casas. Essa coleção incorpora a atenção meticulosa aos detalhes que você esperaria da Lutron. Sutilezas de granulação, sendo um excelente exemplo para este acabamento. Nós combinamos a temperatura de cor do LED e a cor de gravação do preenchimento para coordenar adequadamente com cada acabamento. O LED mostrado na imagem, com bronze, na cor bronze envelhecido, é um de 2.700 kelvins, mais quente, com a intensidade ativa e inativa ao redor do anel do botão, para comunicar intuitivamente com que o preset, o botão Sanctuary, está selecionado para esse espaço. O LED não ilumina a gravura, como faz no Palladium, somente em volta ali do botão. A coleção Signature Metal é um conjunto cuidadosamente selecionado de acabamentos que complementam a forma perfeitamente. Pesquisamos o hardware e os acabamentos usados nos projetos Homeworks em todo o mundo e passamos anos refinando os materiais de nossa coleção. Selecionamos cuidadosamente os tratamentos de pós-acabamento para manter a beleza do acabamento e resistir a impressões digitais e manchas.
São acabamentos de altíssima qualidade que perduram. Os novos acabamentos que você vê como parte desta coleção tornarão mais fácil para a comunidade de designers em coordenar a Alice com o interior da residência. Então, aqui nós temos, por exemplo, o Aged Brass, que é o latão envelhecido, temos o latão escovado, né, o bronze envelhecido, a cor champanhe, o níquel acetinado, o cromo brilhante e o grafite. Como parte também da coleção, oferecemos uma coleção de cores brancas e pretas. Esses acabamentos são pintados na placa de brass, ali, que é o latão, sólidas, né, que já discutimos, que já falamos. Essas não são placas de polímero. Isso garantirá que até mesmo o produto, em seu preço de entrada, exalará luxo. Então, aqui nós temos algumas outras opções de cores também. Como vocês sabem, oferecemos uma coleção de acabamentos de vidro e metal em nossas outras linhas de controle de parede. As impressões digitais sempre foram uma luta. Estou feliz em informar que os tratamentos pós-acabamento no controle de parede Alice fornecerão muito mais resistência às impressões digitais e manchas na maioria dos acabamentos. O acabamento também protegerá o acabamento do próprio teclado em questão de vida útil do produto. Essa imagem mostra o controle, por exemplo, Alice de 3 colunas em nosso novo acabamento, que é o champanhe. A versatilidade é muito importante para nós da Lutron, e percebemos que nossos controles anteriores de parede podem ter problemas com isso. Adicionar uma cena ou outras funções deve ser simples, e queríamos fornecer a vocês a capacidade que você precisa no mundo em constante evolução dos sistemas residenciais de luxo. Então, você pode simplesmente adicionar outra coluna a esse teclado. Como, por exemplo, o controle de parede Alice está disponível em 3 configurações de colunas distintas, para um total de 13 layouts diferentes de botões, como estamos vendo aqui na imagem. Todos eles são montados em um único backbox. Isso mesmo, toda a nossa linha de controle de parede exigirá apenas um único orifício na parede por local, independente da quantidade de colunas, com a mesma caixa de conexões usadas por toda parte. Então, adicionar uma coluna não requer mais uma obra no local. Isso pode ser um produto de front-end simples, a parte frontal, e uma mudança de programação que o ajudará a transpor essas mudanças à medida que aparecem nos projetos. É importante notar que o controle de parede Alice não combina com nenhum outro produto que a Lutron possui, o que ajuda a adicionar uma mensagem bem simples, um buraco e uma caixa, um backbox e uma dessas caixas. Tá? A Alice está disponível, então, nessas 3 configurações de 3 colunas, todas montadas em uma única unidade base, que é o Base Unit, que é esse, e um único backbox. A instalação de sistemas residenciais não acontecem da noite para o dia. Percebemos que, obviamente, no mundo da construção existem coisas que acontecem em uma determinada ordem, e para ter sucesso e passar para a próxima etapa de um projeto, você precisa de flexibilidade de instalação. Hoje nossos outros controles de parede oferecem a capacidade de pré ou pós-definir a gravação, né, que é o engraving. Mas isso ainda exige que a decisão final seja tomada antecipadamente. Para que gravações pré-definidas, você precisa proteger os detalhes. Para gravações pré-definidas, você precisa proteger os detalhes da gravação antes de liberar o pedido. Então, aqui, por que a gravação não está concluída, né? Seu cliente pergunta, ou você já fez o acabamento final e a seleção do engraving? Então, tem várias questões. Com isso, agora, com a Alice, projetamos uma arquitetura totalmente nova de 2 peças para mudar o jogo de como você aborda a instalação e decisões de acabamento, gravação em um projeto. Queremos trabalhar melhor com você e com o cronograma de trabalho. É por isso que oferecemos a unidade QS, que é esse Base Unit, como um produto com prazo de entrega
na quantidade de dias que vocês já conhecem, né, no caso lá dos Estados Unidos, 2 dias, para que possam ser adquiridos rapidamente para o estágio bruto e assim eliminar os atrasos na obra. Então, com a Alice, uma vez que a Base Unit esteja instalada, você pode completar toda a programação do botão através do software e colocar o sistema em funcionamento, mesmo sem a placa frontal. Tá? Aqui nessa imagem, vocês podem verificar que existe um botão. Aqui eu estou com o mouse em cima. Esse botão, você pode programar ele no software para que ele funcione antes de você instalar a placa. A placa pode chegar depois ou durante a obra. Com esse cara instalado, com esse Base Unit instalado, você consegue acionar esse botão conforme uma programação que é feita no software. A unidade base, que é a Unit Base traseira de Alice, ela trata-se em ter um controle rápido de forma eficiente. Ao mesmo tempo que cuida do cliente, entendemos que isso significa que você precisa verificar a fiação, a programação inicial e a verificação tudo antes do designer decidir se vai usar a cor níquel ou bronze, por exemplo. O LED na unidade da base, no Base Unit, esse LED frontal, fornecerá um feedback rápido e simples, tipo um semáforo, né, para que você saiba se está verde, está pronto para usar, a comunicação do cabo está ok. Se estiver vermelho, então você precisa revisar a sua fiação através desses LEDs frontais. O botão na unidade base, como eu comentei, ele fornece também uma funcionalidade pronto para uso. Alternar cargas conectadas no mesmo link, assim que tiver a chance de verificar sua fiação e programar o dispositivo. Você pode configurar o que este botão faz no software Homeworks Designer, a partir da versão 16. E agora os testes podem acontecer antes que a gravação e os acabamentos sejam decididos, o que lhe dará muito mais espaço para respirar no cronograma de trabalho. Tá? Então, você tem esse botão frontal, o botão irá alternar cargas conectadas no mesmo link, antes de qualquer programação, e uma vez ativado esse dispositivo dentro do software, ele vai funcionar, esse botão frontal, ele vai funcionar conforme a programação que você fez especificamente para esse botão. Quanto a algumas das outras especificações da Base Unit, que é a unidade base, cada teclado Alice requer uma unidade base e ele sempre tem uma relação de 1 para 1. O que isso significa? Que cada Base Unit dessa consome um PDU, independentemente da placa frontal selecionada, seja de 1, 2 ou 3 colunas, ou a quantidade de botões, o que ajudará quando você precisar adicionar outra coluna. Na opção, não apenas o botão da unidade base pode ser programado, mas todo o teclado pode ser programado antes mesmo de ser encomendado. Essas cenas podem ser verificadas por meio da edição ao vivo, que vocês já conhecem do software Homeworks, ou através do app, do aplicativo, que irá te ajudar a percorrer aí o cronograma de trabalho e quando os faceplates finalmente chegarem ao local, nenhuma programação adicional é necessária. Basta conectá-lo e pronto, está resolvido. Então, você pode, além de programar esse botão, já deixar programados os botões do teclado Alice, independente se é um botão ou a quantidade máxima, e aí depois, quando chegar a parte frontal dele, vai ter uma conexão aqui no Base Unit. Esse teclado Alice, ele também possui 2 entradas de contato seco, tá? do mesmo formato aí da linha C-Touch, né? Um PDU, como eu comentei. Os presets dos botões podem ser verificados via o aplicativo antes da instalação. Então tem um teclado de 4, 5, 6 botões, eu já, através da função ao vivo ou do app, eu consigo verificar a funcionalidade desses botões, e a instalação do painel frontal não requer reprogramação. Então, uma pergunta rápida aqui para o pessoal. Quantos PDUs esse controle de parede Alice consome? Quem puder responder, por favor. No chat.
Tá? Então, opa. Então, há uma base, um base unit, né, uma unidade base para esse teclado, e ali se consome, então, um PDU por base unit. Sendo assim, o teclado consome apenas um PDU. Tá. Agora, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para mostrar alguns detalhes sobre a Alice, que você precisa saber para ter, obviamente, sucesso aí, nessa implantação. A primeira delas é que a compatibilidade desse produto, este novo produto, é o primeiro de muitos produtos que serão lançados exclusivamente para a linha Homeworks QSX, que ela é chamada de Homeworks Design. É um produto, é um dispositivo que vai no Link QS, mas ele não será compatível com os sistemas do Homeworks QS da geração anterior. A ferramenta My Projects é configurada para garantir que você se lembre disso, fornecendo uma verificação para garantir que você tenha um processador QSX na tua lista de material, sempre que estiver utilizando esse novo teclado Alice. A próxima informação importante para garantir, obviamente, o sucesso é que são necessários 2 itens para fazer um teclado final Alice. Cada peça pode ser lançada independentemente, mas ambas são necessárias para completar a instalação, mas elas vêm em caixas diferentes. Certifique-se que você esteja fazendo a cotação, quando estiver fazendo uma cotação de projetos, que ela seja de uma forma adequada para incluir toda a unidade, mais o engraving, e My Projects, obviamente, torna isso simples e perfeito. Então, ambas as peças são necessárias. Você tem uma caixa com Base Unit, e vai ter uma outra caixa com uma placa frontal de Alice. Certifique-se de instalar a Base Unit, que é a unidade base, né, certa, no local certo, se tiver uma unidade de 3 colunas no projeto, por exemplo, né, pois elas requerem uma Base Unit exclusiva, como mostra ali na imagem. As unidades de 1 e 2 colunas compartilham o mesmo modelo de Base Unit. Instalar uma unidade de 3 colunas em uma unidade de base aqui de 1, 2 colunas não terá a estética correta. E você ficará com espaço entre a parede e a unidade, em vez de uma instalação embutida. Tá? O adaptador frontal, ele poderá ser substituído em caso de alteração de colunas. Tá? Então, a gente tem aqui um modelo de Base Unit para 1 ou 2 colunas, e esse modelo para 3 colunas. Na verdade, o que altera aqui vai ser essa parte frontal aqui, que pode ser substituída também. Tá? Um teclado que se destina a ficar nivelado com a parede e se projetar 3 milímetros requer, obviamente, uma caixa de embutir, que é um backbox, que seja nivelado ou ligeiramente recuado. Tá? Se essa caixa de embutir não estiver nivelada ou recuada no drywall ou de qualquer outra construção de parede que vocês tenham, vocês não conseguirão obter a estética correta. Tá? Então, esse backbox precisa estar nivelado ou recuado para se ter a estética correta. Como já dissemos, todos os teclados Alice são compatíveis apenas com um único backbox modelo europeu, que é o quadrado, o square. Né? Não instale mais de um backbox para um teclado Alice maior. Né? Então, tendo de 1 coluna ou de 3, vai ser o mesmo modelo de backbox. Mesmo as unidades de 3 colunas requerem apenas um único backbox e Base Unit. Para fazer com que o produto seja montado em uma dimensão de backbox padrão, a Luton precisou utilizar de um conector QS diferente do que vocês já conhecem, tá? E que é normalmente utilizado aí nos teclados QS C-Touch, por exemplo, ou Palladium. Se você ou seus eletricistas, instaladores estiverem fazendo um pré-cabeado no Link QS, certifiquem-se de usar os conectores adequados. Então, todas as 13 configurações são compatíveis com a backbox, né, que pode vir junto com o produto, a gente vai ver. É o modelo quadrado, square, né, modelo europeu.
Apenas uma caixa de montagem é necessária, independente da quantidade de colunas. E a Lutron, ela fornece, ela vende esses modelos de backbox, tanto como uma unidade ou num pacote com 15 unidades. Tá? E esse conector é um modelo utilizado aqui na linha Alice. Bem, agora uma outra ideia, uma outra pergunta. Quantos backbox são necessários para este teclado? Então, como dissemos, né, apenas um backbox é necessário para toda a gama de teclados Alice. E esse é o modelo de uma unidade. Aqui uma outra pergunta na apresentação. Eu preciso... qual base unit eu preciso para este teclado? Né? Então, aqui tem um teclado de 3 colunas. A resposta é a base unit de 3 colunas é necessária. Né? Então, o código da peça é o que nós já mostramos ali na parte, no slide anterior. Bem, se essas duas últimas perguntas te confundiu, ninguém precisa se preocupar, tá? Nas ferramentas que você usará para configurar o teu projeto, levarão isso em consideração para garantir que todos os pequenos detalhes sejam levados também em consideração. Na ferramenta de My Project, ela oferece uma tela para configurar o seu projeto, especificar a sua gravação e liberar o seu pedido. A seleção de componentes permite que um teclado completo ou uma unidade de substituição, uma base unit, parte frontal, ou um teclado mais o backbox sejam adicionados à lista de materiais. Tá? Então, aqui estão as 3 opções. Prazo de entrega e preço mostrados em tempo real, conforme você for configurando o produto. Tá? Então, chega de enviar aquelas quantidade enorme de folhas de engraving, relatórios, etc., por e-mail. Este é o futuro para permitir que você finalize a gravação e evite qualquer erro, qualquer perda aí durante esse processo. Então, essa aqui é a página de My Projects, e aqui você consegue, ao selecionar a Alice, vai mencionar a quantidade de colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, a quantidade de botões, né, qual é o acabamento que você deseja, e aqui, em My Projects, vai ser o local onde vamos configurar o engraving, que nós vamos falar já, o engraving é desse produto. E aqui embaixo são os componentes, onde eu posso estar selecionando, aqui tem 3 opções, essa última incluindo já o backbox. Alguns de vocês podem até se identificar aí com o seu cliente dizendo, eu já sei que já se passaram 3 anos, mas acho que finalmente estou pronto para gravar as escritas, né? Quem aqui não foi em algum projeto que está meses ou anos sem engraving? Então, enquanto você... Aí o cliente fala, enquanto você está aqui, você se importa em mudar? Então, a Alice tem tudo a ver com essa simplicidade, para você e para, obviamente, o cliente. Os proprietários não querem passar 3 anos com botões em brancos. E você não quer retornos de chamada em um projeto que deveria ter sido finalizado se não fosse por aquele detalhe de engraving, né, da gravação. E o My Project tornará essa gravação simples de especificar e interagir com o cliente. Todas as regras de fonte, tamanhos e ícones são integradas dentro do My Project para evitar erros. Tá? Então, como uma nota sobre o engraving para Alice, né? Os espelhos são gravados a laser, tá? Como já de conhecimento. Todas as gravações são preenchidas com uma tinta contrastante para maior legibilidade. Todas as gravações são centralizadas abaixo do botão, como podemos visualizar aqui no exemplo. As linhas podem ser de fonte tamanho 12 ou 14, e a fonte helvética. Tá? E os tamanhos das fontes não podem ser misturados. Eu não posso ter aqui 12 em um botão, 14 no outro. Ok? E, além disso, além das palavras, aqui em My Projects, vocês conseguem visualizar que o View All Icons tem uma quantidade de 63 ícones disponíveis. Tá? Então, eu recomendo aí que todos, para quem possa fazer o login em My Projects, e futuramente vocês vão ver essas várias opções aí para se configurar um teclado Alice e para começar a se familiarizar aí com esse novo processo simplificado.
Aqui uma outra pergunta, para onde você envia os detalhes de engraving em um teclado Alice, como mostrado ali, né? Aqui na imagem. Como eu disse, antigamente gerava ali, antigamente não, geramos aí relatórios, impressão de papéis, preenchimentos, etc. Então, você não envia mais. Isso é tudo configurado diretamente em My Projects. Ok? Agora, como ele é realmente configurado na casa, né, um teclado para um proprietário utilizar, é disso que se trata, porque isso realmente ditará a experiência do cliente com o produto. Se ele estiver satisfeito com a experiência, o luxo não precisa ser complicado. Então, continuamos ouvindo os proprietários de residências que desejam sistemas que sejam mais simples de entender e possivelmente tenham funcionalidades adicionais que possam acessar se precisarem. Projetamos uma interface de usuário muito intuitiva que permitirá que você personalize a experiência do usuário por camadas de programação com base nas necessidades do seu cliente. O C-Touch à esquerda, ele mostra uma maneira de fazer isso, como a grande maioria está acostumado. Mas o que ouvimos é que isso não é o que a maioria dos clientes deseja. Pode ser difícil configurar e tomar decisões sobre as pré-definições a serem usadas nas programações. Qual é realmente a diferença entre entreter e relaxar? Ou preparar e tudo mais, né? O que o Rise and Lower faz nesse contexto? Para o proprietário de uma casa de luxo, já não é o ideal que ele não possa olhar imediatamente para o controle e entender como realizar exatamente o que deseja no espaço. Porque sobrecarregar o controle com funções raramente usadas, quando um simples liga e desliga, um aumentar e diminuir, é suficiente, né? Então, agora, ligar e desligar, pressione e segure, que é o press and hold, esses são métodos intuitivos e compreensíveis de controlar. As luzes de um espaço, né, para controlar as luzes no espaço, para o proprietário mais experiente, ele terá o aplicativo e estará disposto a mergulhar nele se quiser algo totalmente diferente do que está pré-definido na parede. O que aquele proprietário realmente deseja é o que todos nós estamos nos esforçando para oferecer a eles. E acreditamos que a forma de Alice é uma oportunidade perfeita para controlar a conversa com o designer e o proprietário, e destilar a funcionalidade na parede para o que é necessário, enquanto permitindo que o proprietário da casa pressione, segure ou toque 2 vezes para dar a eles algo especial, se necessário. Então, como exemplo, uma programação simples, né, com recursos avançados. A funcionalidade de estilo, por exemplo, do Toggle, Shades, fazem sentido a essas pessoas. Ele poderia ser complementado com duplo toque, caso o proprietário desejasse uma pré-definição adicional acessível a eles. Então, esse estilo de controle também o torna muito simples para você e, obviamente, para o proprietário cliente, de uma maneira diferente. Enquanto caminham pela casa, os controles têm uma topologia semelhante ou idêntica. Isso torna mais simples quando você sabe que as luzes estão na parte superior e as cortinas na parte inferior, para o controle de entrada, por exemplo, de todos os quartos, né? Ele também fornece um modelo de programação de etapas e repetições que é mais fácil de projetar. Então, aqui um exemplo, botão 1, um toggle, ligou, desligou, né? Um natural show, um off. E aí o botão de baixo, fazer um abrir, parar, fechar e parar para as cortinas da Lutron, por exemplo. Aqui vemos também um outro exemplo, né, em que alcançamos a funcionalidade de mais de 2 botões, mas de uma maneira intuitiva e simples que faria sentido para o cliente. Na maioria das vezes, essa funcionalidade Rise and Lower, que é o aumentar e diminuir, não será necessária, mas está lá, né? Você pode programar um botão desse, caso o proprietário queira alterar o nível de luz sem ter que tirar o telefone do bolso e acessar o app. Então, aqui eu tenho um press, um pressionar de botões, ele vai ligar, e se eu pressionar e segurar, ele pode aumentar a intensidade, e mesma coisa para o segundo botão. Pressionou, desliga, ou se eu pressionar e segurar, que é o press and hold, ele
diminui a intensidade. Como seria de se esperar da Lutron, né? A Alice é um teclado QS totalmente funcional e pode executar todos os recursos que você precisa em uma casa. Condicionais avançadas são possíveis para uma programação mais complexa. E aqui embaixo, no teclado, que é o campo alias, já conhecido aí pela grande maioria quando está programando um pico, permite que você nomeie intuitivamente o botão para que apareça lá no aplicativo do proprietário o que significa cada botão. Então, as mesmas programações, né, condicionais avançadas e lógica de LED também estão disponíveis para a Alice. E os mesmos tipos de programações que já temos para outros modelos de teclados. Bem, anteriormente falamos sobre a unidade base, que é a Base Unit, e o painel frontal serem solicitados separadamente. Os preços que eu acabei de compartilhar nos 2 slides anteriores levam em consideração com a base, com a unidade base, com Base Unit. Então, certifique-se de que está usando o preço total do teclado em suas cotações. My Projects torna isso simples e contínuo, permitindo que você adicione essas 2 peças em uma lista de materiais, mas apenas libere o pedido do Base Unit para que tenha a instalação. Tá? Esse item, Base Unit, ele vai vir de fábrica com um frontal aqui laranja, uma telinha, como se fosse uma proteção laranja, e você vai ter acesso apenas ao botão. Isso é para proteger ali, se tiver em obra, tiver com, né, gesso, o resto de material, alguma coisa que possa danificar a comunicação. Então, ele vem com uma proteção frontal, apenas com acesso no botão, para quando tiver tudo finalizado e ok, for instalar ali o teclado futuramente, retira-se essa proteção e conecta-se o cabo da placa frontal aqui na Base Unit. Para obter mais informações, né, sobre as especificações técnicas de Alice, o guia de instalação e a folha de especificação técnica já estão disponíveis no site. Você pode acessar a página na web da Alice, que é www.lutron.com/Alice, ou acessando ali o campo de Homeworks, você também consegue visualizar a Alice. Você também verá o controle de parede em luxury.lutron.com, tá? E as ferramentas de especificação são atualizadas, assim como o software de programação. Então, certifique-se de acessar qualquer um desses documentos para obter mais informações sobre o produto. Caso alguém, obviamente, não localize ou necessita de alguma ajuda, pode pedir para a gente, nós enviaremos aí para vocês. Em breve, então, estaremos aceitando pedidos aí para a Alice, e também, em breve, você poderá acessar o produto através de My Projects e começar a configurar os projetos usando esse novo controle de parede. Então, aqui está um timeline, né, a solicitação de pedidos, estaremos aceitando a partir de 15 de março de 2021, né, e envios a partir de 14 de maio de 2021. Tá? Bem, em nome de todos, da Lutron e da equipe Brasil, foi um prazer anunciar os detalhes deste novo produto, empolgante com todos vocês. Acesse todos os recursos e materiais no site da Lutron e entre em contato com a gente se tiver alguma dúvida. Além disso, consulte aí outros módulos que eu acabei de falar para aprender um pouco mais sobre esse maravilhoso controle de parede.